Então, dando continuidade ao estudo das variedades de curvatura constante, né? Vimos o teorema de Cartan, e aí, usando o teorema de Cartan, vamos provar agora esse teorema aqui, muito bonito. O teorema diz o seguinte: se você tem uma variedade riemanniana completa de curvatura seccional constante K, então, né, nós já vimos, no início da aula passada foi que, fazendo uma homotetia da métrica, a gente, se a curvatura, por exemplo, for constante, então a gente pode mudar essa constante multiplicando por um número positivo. Então você pode fazer uma homotetia, né? Se a constante for positiva, você pode transformá-la em 1, por exemplo, se for negativa em menos 1, se for 0 é 0. Então, ou seja, a gente já pode supor que essa constante ela é menos 1, 0 ou 1. Então, se a variedade em curvatura seccional ela é completa, em curvatura seccional constante, então o recobrimento universal dela, ou o espaço hiperbólico, ou o espaço euclidiano, ou a esfera. Tá? Na verdade, a demonstração desse teorema, usando, no caso em que a curvatura ela é menor ou igual que zero, ela segue rapidamente, tá certo? Do teorema de Cartan e do teorema de Hadamard. Tá? Então, vamos provar esse teorema. Vamos provar que... Vamos entender também um pouquinho, né, antes, o enunciado. Então, dado um espaço topológico, isso é uma coisa muito mais geral, tá? Mas, em particular, dado uma variedade, nós sabemos que existe, tá, uma outra variedade simplesmente conexa e um recobrimento. Vamos chamar esse recobrimento de π. Então, existem vários recobrimentos em geral, mas existe um único recobrimento com essa variedade aqui simplesmente conexa. Esse recobrimento, ao que essa variedade de cima ela é simplesmente conexa, ele é o recobrimento universal. Os recobrimentos, né, recordando aí, vocês têm que dar uma estudada nesse tópico, tá? Recobrimentos são difeomorfismos locais. Né? Qual é uma propriedade peculiar, né, dos recobrimentos? A propriedade peculiar dos recobrimentos é que, dado um ponto, né, a pré-imagem desse ponto ela é formada, né, por uma sequência de pontos, e você consegue ter uma vizinhança desse ponto, e aqui uma vizinhança de cada um desses pontos da pré-imagem, cada uma delas é levada difeomorficamente nessa. Em particular, existe o difeomorfismo que leva uma na outra também. Ou seja, o recobrimento ele é um difeolocal com essa propriedade extra aí. Certo? E esse fato, né, dado qualquer variedade, ela admite um recobrimento universal. O recobrimento é que essa variedade ela é simplesmente conexa. Ora, nesse cenário, né, digamos assim, colocar assim, aí você tem aqui um difeolocal, vamos chamar de π, tá? Um difeolocal. Dado um difeomorfismo local, se essa variedade aqui ela é riemanniana, então você consegue colocar uma métrica aqui, que eu já expliquei, que é a métrica, o pullback da métrica G. Tá? Ou seja, a definição de pullback G, por exemplo, aqui de XY, esse pullback aqui significa que isso aqui é G da diferencial de π, certo? Num certo ponto aí onde você fizer a conta. X diferencial Y. Então, o fato de ter uma métrica aqui e o fato de π ser um difeomorfismo local faz com que a gente consiga definir uma métrica aqui no domínio, tá certo? Que é dada dessa forma. Ora, com essa definição, essa aplicação ela se torna uma isometria local. Então, sempre que a gente tem um difeomorfismo, a gente pode fazer isso. No caso particular de recobrimentos, quando a gente faz isso eu já disse, essa métrica em M, til, vai ser chamada métrica do recobrimento. Tá? Então, é um exercício verificar que, nesse caso, se M é completa, então M til, com essa métrica, a métrica do recobrimento, com o pullback da métrica de M, também é completa. E localmente isométrica. Portanto, tá?
a gente já sabe que se M tem curvatura seccional constante, com a métrica do recobrimento, M til vai ter curvatura seccional constante, a mesma constante, né? Porque, não sei se isso está muito claro para vocês, mas a curvatura é um objeto que depende da métrica. Tá? Então, se você tem uma isometria local, né, em particular em cada ponto, você tem uma isometria numa vizinhança desse ponto. Então, por exemplo, só para ficar bem claro mesmo, digamos que aqui você tem uma variedade M, tá? M til, tem aqui a sua variedade M, e elas são localmente isométricas. Então, dado um ponto aqui, né, você vai achar uma vizinhança aqui, atenção, que é localmente isométrica. Tá, então, essa daqui e essa são isométricas, e assim, o fato de ser uma isometria local, você pode reduzir essa vizinhança para que ela seja uma isometria. Ou seja uma aplicação bijetiva aqui, tá? Não, você pode diminuir mais ainda essas vizinhanças, de forma que elas estejam contidas numa parametrização local. Tá certo? Então, sei lá, essa daqui. Então, na hora que você fixa aqui uma parametrização, aqui essa métrica ela vai ter coeficientes G e J. Então, essa aplicação aqui, eu vou chamar de φ, ela é uma isometria, em particular, ela é um difeomorfismo, de novo, desse aberto nesse aberto, tá? Se ela é um difeomorfismo, ela tem inversa. Então, essa aplicação daqui para cá, vai ser φ a menos 1, vai ser um dífio. X, a parametrização é um dífio. Daqui a aqui. Você diminui a vizinhança para que ela seja φ a menos 1 seja um dífio daqui a aqui, tá? O que é que você ganha assim? Você ganha aqui essa aplicação aqui, chamada de Y, né, que é essa composta, vai ser uma parametrização, vejam bem, vai ser uma parametrização de M til, né, na vizinhança aqui, e os coeficientes serão os mesmos. Por quê? Porque essa aplicação é isometria. Se os coeficientes são os mesmos, isso aqui é essas funções G e J, elas estão definidas nesse aberto aqui do Rn, tá? Então, com os mesmos coeficientes na vizinhança, os símbolos de Christoffel serão os mesmos, tá? Consequentemente, os coeficientes do tensor curvatura serão os mesmos. Só para ficar bem claro que, por exemplo, bom, isometrias locais preservam tudo, em particular preserva a curvatura, tá? Muito bem. Então vamos voltar aqui para o teorema. Se M é completo, tem curvatura seccional constante, o que nós fazemos? Considere o recobrimento universal de M til. No recobrimento universal, considere a métrica do recobrimento. Então, M til é localmente isométrica a M. Em particular, M til tem curvatura seccional constante. Então, M til é uma variedade agora simplesmente conexa de curvatura seccional constante e completa também. Então, o teorema, essencialmente, esse teorema vai dizer o seguinte, que uma variedade simplesmente conexa, completa simplesmente conexa de curvatura seccional constante, só tem essas três. Ou é o espaço hiperbólico, se a constante for negativa, ou é o Rn, se a constante for zero, ou é a esfera, se a constante for 1, for positiva. Esse é o teorema, tá? É um teorema sobre variedades riemannianas completas, simplesmente conexas e curvatura constante. É a classificação, só tem essas três, a menos de isometria. Né? Muito bem. Então, como é que a gente prova esse teorema? O caso, como eu estava dizendo, 0 ou menos 1, caso de curvatura menor ou igual que zero, constante menor ou igual que zero, ele é simples, mais simples. Por quê? Porque nesse caso nós temos o teorema de Hadamard. Tá? Então, nessa demonstração, eu vou denotar por MK essa variedade aqui. Tá? MK seria a MK vai ser ou o espaço hiperbólico, ou o Rn, ou a esfera, tá? Dependendo dos valores de K. Vou chamar essa variedade aqui de MK. Muito bem. Então, o que é que eu vou fazer? Como é que eu mostro esse teorema? Eu vou construir uma isometria de M til nessas variedades, dependendo do valor da curvatura.
Então, se existe uma isometria global, né, isso prova o teorema. Emitiva é isométrica a essas variedades aí. Tá? Bom, então a gente faz assim. Você fixa um ponto, tá, da forma espacial do Rn ou do espaço hiperbólico. Vamos provar o item A e o item B, tá, ao mesmo tempo. K é 0 ou menos 1. Então, vou chamar MK, pega um ponto aqui de MK, que é essa variedade ou essa. Pega um ponto em M-til. Tá? M-til é simplesmente conexa, completa, simplesmente conexa, com curvatura constante, a mesma. Tá? Quero mostrar que agora existe uma isometria entre elas. Primeiro você toma, né, isso a gente já viu bem na aula passada, a gente toma uma isometria linear entre os espaços tangentes. Eu escolho um ponto em cada variedade. Tem aqui o espaço tangente de uma, é um espaço vetorial de dimensão n. Tem o espaço tangente da outra, é um espaço vetorial de dimensão n. Cada espaço desse tem um produto interno, que é a sua métrica. Né? Esse espaço aqui seria o espaço tangente ao Rn ou o espaço hiperbólico. Tá? E aqui é o espaço da nossa MT. Muito bem. Cada um tem uma métrica, aí nós já vimos. Tem várias formas. Você pode escolher uma isometria linear entre esses espaços vetoriais aqui. De forma que a métrica aqui é levada na métrica aqui. Ok. Muito bem. Vou chamar de I. Então, a gente define, como no teorema de Cartan, essa aplicação F. Tá? Aplicação F, como é a aplicação F? Aqui, MK. Tá aqui, M-til. Aí você tem aqui o espaço tangente, tem aqui outro espaço tangente. Definiu essa aplicação I. Aqui, né, espaço tangente em P, você tem a aplicação ESP-P. P-til, você tem a aplicação ESP-P-til. Ora, né, aí nós definimos assim essa aplicação F, essa daqui. O ponto agora é o seguinte, tá? Primeira coisa, que como as duas variedades são completas e têm curvatura menor ou igual que zero, as aplicações exponenciais, o teorema de Cartan vai dizer que essas aplicações exponenciais elas estão definidas. Atenção, o fato de ser completa, vejam bem, o fato das variedades serem completas, a aplicação exponencial está definida em todo o espaço tangente. Muito bem. Tá? Agora, o fato da curvatura ser menor ou igual que zero, o teorema de Cartan garantia que essas aplicações elas são difeomorfismos. Né? Ou seja, o teorema dizia que essas variedades elas são difeomorfas ao Rn. E o difeomorfismo era dado pela aplicação exponencial. Tá? Ou seja, ela não tem, né, como nós vimos, o fato de ter curvatura menor ou igual que zero, não tem singularidades na derivada da aplicação exponencial. Ela é um difel global. Tá? Então, vamos lá. A construção é essa. E agora é mais simples. Certo? Deixa eu ver se fica claro aqui. Então, está aqui a demonstração. Você define essa função, ela está bem definida, não tem singularidade na aplicação exponencial, ela está definida em todo o espaço, não é? Porque elas são completas. Pelo teorema de Cartan, atenção, pelo teorema de Cartan, essa função aqui, ela é uma isometria local. Tá? Foi assim, de fato, que a gente construiu lá. Então, ela é uma isometria local, F é uma isometria local entre essas duas variedades. Tá certo? Só que é uma composta de difeomorfismos. Ou seja, né, o fato da curvatura ser menor ou igual que zero, o teorema de Hadamard garante que essas explicações elas são difeomorfismos. A exponencial P e a exponencial P é menos 1, em particular sua inversa. Então, a F acaba sendo uma composta de difeomorfismos, né? Porque I é uma isometria também, uma particular é um difeomorfismo, né? Ou seja, então o que é que nós temos? Uma isometria local, que é um difeomorfismo, digamos assim, global. Então, ela é uma isometria global. Acabou a demonstração. Então, no caso de curvatura menor ou igual que zero, como eu disse,
segue imediatamente do teorema de Cartan e do teorema de Hadamard. Cima é simplesmente conexa a, né? E essa hipótese simplesmente conexa, ela é fundamental aqui, né, na verdade, o teorema de Hadamard, aqui entrou o fato de ela ser simplesmente conexa, então garante que essa aplicação ela é uma isometria global. Então, emitiu é isométrica, ou espaço euclidiano ou espaço hiperbólico. Muito bem. Agora, no caso em que K igual a 1, a gente tenta fazer a mesma coisa, só que tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Para isso, a gente vai usar um lemazinho técnico, muito interessante. Que é o seguinte, suponha que você tem uma variedade conexa, M, e você... faltou aqui... eu tenho duas isometrias locais. Faltou aqui, vou colocar agora aqui. Então, F1 e F2 são duas aplicações de M, que o pessoal que é conexa, de M em uma outra variedade N. Tá? Então, só isso que eu estou supondo. É um resultado técnico aqui. Suponha que essas duas aplicações são isometrias locais. Essa aqui é conexa, só tem um pedaço, domínio. Essas aplicações, elas coincidem no ponto, e a diferencial delas, a derivada, também coincide nesse ponto, para algum ponto de M. Então, essas três informações garantem que só existe uma aplicação dessa forma. Ou seja, isometrias locais que coincidem no ponto e cuja derivada coincide no ponto, só tem uma. Né? Isso aqui diz esse lema, um lema técnico. Tá? Vamos à demonstração. Primeira demonstração aqui, a gente faz o seguinte, considera inicialmente, tome esse ponto, né? Existe esse ponto aqui especial, P. Então, você vai tomar uma vizinhança normal em torno de P. Né? Ok. Agora, F1 e F2 são isometrias locais. Em particular, são difiomorfismos locais. Tá? Então, você pode, eventualmente, diminuir aqui a sua vizinhança normal, de forma que a F1 e F2 restritas a essa vizinhança sejam um difiomorfismo. Certo? Ou seja, entre essa vizinhança e sua imagem. Não importa muito, não. Então, são difiomorfismos. E aí você define, você considera essa aplicação φ aqui, né, que é composta de F2 com F1 a menos 1, com a inversa de F1. Então, o que é que você faz aqui? Você tem a vizinhança V em M, vou desenhar aqui. Aqui M, aqui N. Então, tem duas aplicações. Tem uma vizinhança V aqui, tem a imagem aqui. E aí você tem duas aplicações. Vamos chamar F2 aqui e F1 aqui. Essa aqui seria F1. Mas são difiomorfismos, eu vou considerar esse outro difio, que é o F1 inverso. Então, o que é que você faz? Você pega um ponto aqui de V, leva aqui na imagem, depois traz de volta. Então, isso vai definir essa aplicação φ aqui, que vai de V em V, né? É uma isometria, né? Porque é composta de duas isometrias, de V em V. E as condições aqui sobre F1 e F2, ou seja, se F1 de P igual a F2 de P, então ela vai levar, φ vai levar P em P, e a derivada de φ vai ser a identidade, né? Porque vai ser a derivada dessa, composta com a derivada dessa, são iguais, então a inversa da identidade, ok? Então, essa condição aí em F1 e F2 garante a existência dessa φ aí com essas duas propriedades. Ela tem um ponto fixo, P, e a derivada dela é a identidade. Muito bem.
Ora, dado um ponto Q em V, né, diferente de P, dado um ponto aí nessa vizinhança, né, o fato dela ser uma vizinhança normal, a gente sabe que existe uma única geodésica normalizada, chamada de gama, nessa vizinhança, que parte de P e chega em Q, certo? Okay. Bom, mas como φ é uma isometria, ela leva geodésicas em geodésicas. Então, a imagem dessa geodésica por φ é uma geodésica, chamada de gama-til. Okay? Só que ocorre o seguinte, gama-til, quem é gama-til de zero? Vai ser φ de gama de zero. Gama de zero é P. E φ de P é P. Então, gama-til de zero também é P. E quem é gama-linha de zero? Gama-linha de zero é a diferencial de φ em P aplicada em gama-linha de zero. Mas a diferencial de φ em P é a identidade. Então, gama-linha de zero, gama-til linha de zero é igual a gama-linha de zero. Certo? Ora, mas pelo teorema de existência e unicidade, né, só existe uma geodésica que satisfaz essas duas condições iniciais. Portanto, elas são iguais. Tá? Ou seja, essa isometria, ela leva a geodésica nela própria. Tá? Em particular, ou seja, vale isso aqui, né? Em particular, quando você aplicar em L, né? Quem é gama de L? Gama de L é Q. Então, isso aqui está dizendo que φ de Q é igual a Q. Ou seja, φ é a identidade. Se φ é a identidade, significa que F1 é igual a F2. Então, essas condições garantem que nessa vizinhança, se isso ocorre, atenção, elas são iguais na vizinhança normal de cada ponto onde isso aqui acontece. Tá? Essa é a conclusão, por enquanto. Isso não prova, a gente tem que provar agora que elas são iguais em toda a variedade, em toda M. Aí, para isso, nesse caso aqui, é só usar No fundo, o que a gente vai usar aqui é o fato que a variedade ela pode ser coberta por uma união inumerável de bolas, por exemplo, normais. Tá? No fundo, é isso que está acontecendo. Mas aí a gente usa aquele artifício que a gente já usou algumas vezes para definir para provar isso, né, usando, por exemplo, a conexidade do intervalo. Né? Como é que a gente faz isso? Você considera pega um ponto qualquer, agora Q é um ponto qualquer, não só naquela vizinhança, tá? P é um ponto qualquer. Então, você considera um caminho contínuo, né? O caminho para a gente é uma função contínua, tá? Que vai de P em Q. Quem é P? P é aquele ponto especial, onde a função é a identidade, tá? Nós já vimos, atenção, que essa condição aqui, né, o que a gente acabou de mostrar aqui, é que essa condição, ela é válida também numa vizinhança normal de P. Tá? Esse é o ponto. Então, você vai considerar, dado esse caminho, ligando P e Q, tá aqui o P, tá aqui o Q, aqui elas são iguais. Mas nós mostramos que elas são iguais, né? F1 e F2 também são iguais numa certa vizinhança, certo? Sempre que... Aí o argumento ela é geral. Sempre que F1 e F2 são iguais no ponto e as derivadas são iguais no ponto, então isso vai valer numa vizinhança do ponto, ok? Então, se você considera agora o conjunto dos pontos no intervalo 0, 1, tá? Onde vale essas igualdades para esses pontos, T, né, ao longo dessa curva alfa, ok? Então, primeira observação, esse conjunto ele é um conjunto fechado de 0, 1. Por que é um conjunto fechado? Porque F1 e F2 são funções diferenciáveis, tá? Particular contínua. Tá? Então, essa condição aqui é uma condição fechada. Tá? Então, se você coloca uma condição... Ou seja, isso aqui que conjunto é esse? O conjunto aqui ele é a pré-imagem do... Entendeu? Ele é a pré-imagem do conjunto onde F1 é igual a F2 e a derivada de F1 é igual a derivada de F2. Isso é uma condição fechada. É para a imagem de um fechado. Certo? Então é fechado. E é não vazio porque o zero está nesse intervalo. Okay?
o argumento anterior, na verdade, nos garante que esse conjunto ele também é aberto, ou seja, no seguinte sentido. Se você tomar um elemento aqui, um t pertencente a menor estritamente que 1, tá? Então, nesse ponto, valem essas duas condições. Tá? Então, pelo argumento anterior, pelo que vimos anteriormente, vai existir uma vizinhança desse ponto e também vale isso aqui. Ou seja, isso vai dizer para a gente, né? Ou seja, está aqui o caminho. Uma vez que você achar um ponto T no intervalo 0, 1, né? Esse aqui seria o alfa de T, né? Que satisfaz essas condições, então vai ter uma vizinhança daqui, onde também vale as mesmas condições. Então, você vai achar aqui um pontozinho, que corresponde ao T mais epsilon, onde também vale essas condições, tá? Porque é uma condição aberta também. Assim, pela parte anterior, pelo que vimos anteriormente, isso vale numa vizinhança. Ora, então isso vai dizer que o A é aberto, né? É aquele velho argumento. Se A é aberto, fechado, não vazio, ele é todo intervalo. Se ele é todo intervalo, em particular, quando você aplicar em T igual a 1, tá? Você vai garantir que F1 de Q é igual a F2 de Q. Como Q é arbitrário, então F1 igual a F2 em toda a variedade. E aí nós usamos, né, vale enfatizar, o fato de que M é conexa, justamente entra aqui, né? Porque, ou seja, agora, isso vale num ponto, para um outro ponto qualquer, você faz essa ligação. Tá? E aí, ligando os dois pontos pelo caminho, você mostra que isso vale ao longo do caminho, essencialmente. Então, como ponto, você pode fazer isso com qualquer ponto, isso garante que vale em toda a variedade, tá? Isso não precisa que ela seja completa, né? Fique claro, né? Só usamos que ela é conexa. Completa garante que você consegue caminhos assim que são geodésicos. Aqui não precisa, tá? Só o fato dela ser completa, isso aí já é verdade. Aliás, exato. Exatamente. E eu acho que vamos usar isso no caso em que ela é não completa, esse conjunto, mas conexo. Muito bem, então vamos usar esse lema, o lema técnico, para provar esse teorema daqui, no caso em que a curvatura é positiva. Por exemplo, 1. Tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai mostrar? Vamos mostrar que se M tem curvatura constante, digamos 1, o recobrimento universal de M é isométrico à esfera SM. Muito bem, então vamos pegar um ponto P de SN, da esfera unitária, e um ponto Ptil de Mtil. E agora você fixa uma isometria linear entre os espaços tangentes. Tá? Bom, qual é o ponto agora? Qual é a diferença entre o caso da esfera com o caso do espaço hiperbólico ou do espaço euclidiano? A diferença é justamente que a exponencial não é mais um dífero global. Né? Ela tem singularidades, né? Existem pontos conjugados na esfera, ok? E aí o que a gente vai fazer, no fundo, é retirar, analisar, evitar esse problema, né? Então, o que a gente faz? Você considera justamente, vamos chamar de Q, o antípoda de P, que é justamente onde a exponencial deixa de ser um diffeomorfismo, tá? Então, entendam bem isso aqui é muito importante, tá? Você pega um ponto, pega esses dois pontos, considera essa isometria linear entre os espaços tangentes, vejam só, acho que não ficou claro aqui, mas deixa eu ver se consigo fazer um desenho. Você tem aqui a esfera, SN, e tem aqui o seu espaço tangente. Ok? Tem aqui a sua outra variedade, que emitiu, não sei como é, né? E tem seu espaço tangente também. Aí você construiu aqui essa isometria linear. Muito bem, I. Tá? E agora você vai considerar as aplicações exponenciais, mas atenção, tá? Muita atenção. A aplicação exponencial aqui da esfera, vou colocar vermelho, ela vai estar definida, né? Numa bola, como ela tem raio 1, tá? Ela vai estar definindo numa bola de raio aqui 2π. Essa aplicação, ela vai na esfera, né? Aqui é o ponto P, né? Exceto
num antípoda, tá certo? Então, quando você tira o antípoda, atenção, ela se torna, a aplicação exponencial se torna um difeomorfismo sobre uma bola, que é a bola de raio 2π no espaço tangente. Entenderam? Então, essa é a diferença, que antes, no caso do espaço hiperbólico do Rn, a aplicação exponencial pelo teorema de Hadamard era um dífeo global. Aqui não, tá? Então, aqui a gente vai ter que cortar. Ou seja, eu não expliquei aqui, mas isso aqui vai estar definida onde ela está bem definida. Tá certo? Então, você vai pegar aqui. Então, vamos lá. A esfera menos o antípodo, tá certo? A exponencial vai levar aqui numa bola difeomorficamente, aqui. Aí a isometria vai levar aqui numa bola aqui também, que é a imagem, né? A isometria em particular vai levar essa bola numa bola aqui. E depois você aplica a exponencial aqui. E aqui a exponencial não tem problema, né? Porque essa variedade é completa, tá bom? Então vai ser uma coisa assim, mais ou menos. Muito bem. O fato é, novamente, tá? Que essas aplicações aqui, elas são isometrias locais, e tem a... Perdão, elas têm a mesma curvatura, né? Essa é a hipótese. Aí essa construção, o teorema de Cartan garante que essa aplicação ela é uma isometria local. Tá? Então essa aplicação F, verde aqui, essa aplicação F é uma isometria local. Da esfera menos o ponto Q, né, que é o menos P, em M-til, tá? Pronto. O que é que a gente faz agora? Qual é o artifício? O artifício é mais ou menos você repetir isso, tá? Você vai repetir essa ideia. Agora você vai tomar um outro ponto, que a gente vai chamar agora de P'. Pega um ponto aqui, P' em Sn. Diferente de P e de menos P. É diferente de... Ah, sim, tá certo. Diferente de... O que eu quis dizer aqui é o P' ele é diferente do P e ele é diferente também do menos P. Tá? Ele é diferente de P e diferente de menos P, que eu estou chamando de Q. Para ficar mais simples, certo? Então, tem a esfera, tem o ponto P, a gente escolheu no começo, tem um ponto menos P. Um ponto menos P, ok? Que a gente está chamando de Q. Aí o que é que você faz agora? Você considera agora um ponto diferente desses dois, que a gente vai chamar de Q, perdão, vamos chamar de P', e eu vou considerar também o Q', que vai ser o menos P', o antípoda dele, menos P', certo? Pronto. E aí, meio que você repete isso aqui, meio que você repete essa ideia, essa construção, usando o ponto P'. Então, vai ter a imagem dele, só que agora aqui você escolheu, os dois pontos foram dados, né? O ponto P', em M-til, você escolhe de forma que seja a imagem por F, ok? De P'. E a isometria vai ser a diferencial de F em P'. Observe que está tudo ok, tá? P' está aqui nesse domínio. Então, você pode fazer isso. Olha a imagem por F, vai ser o ponto P'. Olha a diferencial de F, você chama isso de... Vai ser uma aplicação, né? É uma isometria, porque F é uma isometria local, então a diferencial de F em cada ponto é uma isometria entre os espaços tangentes. Você está chamando ela de I'. E agora você vai definir, usando isso, a aplicação F', vejam só, que vai de... Se eu consigo desenhar um pouquinho melhor. Então, você tem aqui o ponto P e tem aqui o ponto menos P. Agora você tomou um ponto
P', tem aqui o antípoda dele, que eu estou chamando de Q', e aí você vai definir essa aplicação, atenção, essa aplicação vai estar definida em toda a esfera, menos no Q', tá certo? Que é justamente onde falta, né, é o ponto conjugado, a P', né? É o antípoda dele, é onde a exponencial começa a não ser definida, tá certo? E emitiu. Muito bem. Perfeito. E agora você vai considerar o conjunto W, atenção, que é a esfera menos, né, menos, deixa eu colocar aqui, esse aqui seria o, está chamando de Q. Então, W vai ser a esfera menos esses dois pontos. Menos o ponto Q e menos o ponto Q. Observe que esse conjunto ele é conexo, tá? A esfera aqui tem dimensão pelo menos 2. Então, a esfera menos 2 pontos, dimensão maior ou igual que 2, é um conjunto conexo. Então, a gente vai aplicar aquele lema para esse conjunto W aqui, já já. Ok? E, além disso, né? Bom, é claro que P e P' estão em W, naturalmente. Agora, veja só. F de P', não é? Quem é o F de P'? Essa aplicação aqui. F de P' está aqui, tá vendo? É o P tio', a gente chamou assim. Agora, quando você olha aqui para essa definição do F', esse ponto, P tio', ele também é o F' quando você aplicar em P', tá? Por construção. Bom? Ou seja, então, a gente já está verificando, né, que essas duas funções, a função f e a função f', coincidem nesse ponto, P'. Né? Além disso, né, também, quando você calcular a diferencial de f em P', quem vai ser a diferencial de f em P'? Tá? Bom, a gente está chamando isso de I', né? Tá aqui. Agora, quando você calcular aqui, a gente já viu isso também na demonstração do teorema de Cartan, né? Quando você calcula aqui, isso vai ser justamente também essa aplicação aqui. Quando você calcular, né? Quando você constrói a f dessa forma, você calcula a derivada justamente neste ponto, a derivada é essa isometria que está aqui no meio. Tá? Ou seja, também as diferenciais coincidem nesse ponto. Tá certo? Ora, é como eu falei, né? Como esse conjunto ele é conexo, vamos aplicar o lema anterior. Isso garante que essas duas funções coincidem em todo o W. Tá? Ora, então vamos lá. Está praticamente demonstrado o resultado, mas vamos só analisar a situação. A primeira função f, ela é uma isometria local, vejam só, ela é uma isometria local e ela está definida em toda a esfera menos um ponto. Tá? Essa aplicação f' também está definida em toda a esfera menos um ponto, em emitiu. Tá? Também é uma isometria local, por construção. Só que fora desses dois pontos, elas coincidem. Essas duas aplicações, elas coincidem. O que é que você faz, então? Aliás, está aqui. O que é que você faz? Você define a aplicação, ó, vou chamando de φ aqui, da esfera em emitiu da seguinte forma. Bom, se o ponto x, tá, o ponto do domínio aqui, não for o Q, se ele for diferente do Q, que é o menos P, você define ela como sendo f. Tá? E se for diferente do Q', que é o menos P', você define como sendo a função f'. Tá? E fora, né? Bom, mas aí fora desses dois pontos, essas funções coincidem.
Então, isso faz com que essa função φ ela esteja definida em toda a esfera, né? Tá? Agora, acabou a demonstração, né? Por quê? Porque, bom, essa aplicação, como f e f', né? São isometrias locais, então, φ é uma isometria local, né? Portanto, um difeomorfismo local. Então, aí a gente vai usar só agora esses fatos de espaços de recobrimento. Eu tenho uma aplicação, atenção, que é um difeomorfismo local entre essas duas variedades e o domínio é compacto, tá? Nesse caso, a gente verifica facilmente a condição de espaço de recobrimento, né? Ou seja, para a imagem de um ponto a quantidade, no caso aqui, vai ser finita de pontos. Né? O fato dela ser um difeomorfismo local, você acha a vizinhança de cada ponto que é da pré-imagem, que é levada difeomorficamente na vizinhança do ponto do contradomínio. Ou seja, isso aqui é fácil ver que se o domínio é compacto, então a aplicação é uma aplicação de recobrimento, tá? E um outro fato que eu vou usar, né, dessa teoria dos espaços de recobrimento é que você tem um difeomorfismo local, tá? Que é, aliás, quando você tem uma aplicação de recobrimento entre duas variedades e o contradomínio é simplesmente conexo, aliás, e as duas são simplesmente conexas, que a esfera é simplesmente conexa, tá? Tem uma aplicação de recobrimento entre variedades simplesmente conexas, isso é um difeomorfismo global, tá? Esse é um resultado também simples de espaço de recobrimento. Então, φ é uma isometria local, que é um difeomorfismo global. Então, φ é uma isometria global, é o que a gente queria mostrar. Okay? Então, essa é a demonstração do teorema, no caso, curvatura positiva. Tá? Bom, variedades ou completas, vamos chamar assim, variedades completas de curvatura seccional constante. Deixa eu colocar aqui completas. Variedades completas de curvatura seccional constante serão chamadas de formas espaciais, certo? Muito bem, então, aqui são exemplos. Olha só, o que é que está faltando aqui nessa definição? Nessa definição aqui de formas espaciais, a gente não fala nada sobre elas serem simplesmente conexas, né? O teorema que acabamos de demonstrar diz que se uma forma espacial é simplesmente conexa, aí só tem essas três possibilidades. Né? Agora a gente vai ver o caso geral, tá? Só uma observação também que alguns autores, atenção, viu? Alguns autores chamam de formas espaciais as variedades completas, simplesmente conexas de curvatura seccional constante. Ou seja, inclui nessa definição o fato de ser simplesmente conexa. Em alguns artigos você acha isso. Normalmente, a pessoa ela reforça lá a definição para ela dizer, ou seja, vamos lá. Tem autores que colocam a condição de ser simplesmente conexa e tem autores que não colocam a condição de ser simplesmente conexa no que você chama de formas espaciais. Tá? De uma forma espacial. Nessa definição aqui. Tá? O teorema que acabamos de ver diz que se ela for uma forma espacial simplesmente conexa, só tem essas três possibilidades. Ou espaço hiperbólico, ou espaço euclidiano, ou a esfera. Se você não coloca a condição dela ser simplesmente conexa, então, o que nós vamos ver agora é que ela é essencialmente o quociente, tá aqui eu vou colocar logo o teorema, é uma proposição, mas deveria ser um teorema, tá? Na minha opinião. Então, a gente vai ver isso aqui agora. Uma variedade completa com curvatura seccional constante, ou seja, o que a gente está chamando de forma espacial. Tá? Então, ela é isométrica. Atenção, a emitil é recobrimento universal. Nós já vimos que só tem essas três possibilidades. Quociente com um subgrupo de isometrias de M. Ou seja, em outras palavras, tá? Pega uma variedade completa com curvatura seccional constante igual a 1. Muito bem. Então, ela ou é a esfera, ou é a esfera quocientada por um grupo de isometrias. Pega uma variedade completa com curvatura seccional constante igual a 0. Ou ela é o Rn, ou é o Rn, né?
quocientado por um grupo de isometrias, né? Por exemplo, o toro. Daqui a pouco eu enfatizo isso, né? Etc, né? Pego uma variedade completa com curvatura constante menos 1. Então, ela é o espaço hiperbólico quocientado por é uma variedade quociente, né? Só que é um espaço hiperbólico e o quociente, o grupo que age é um subgrupo de isometrias. Esse é um teorema. Esse é um teorema importante, ok? Agora, esse teorema depende bastante aí de fatos de espaços de recobrimento, que eu vou ter que recordar para vocês aí. Tá bom? Vamos lá. Mas é muito importante, na minha visão. E aí, ou seja, aí é claro que o problema fica reduzido, então, a você entender quem são os grupos de isometrias, né? Então, vamos lá. Então, vou recordar uma coisa que a gente viu aí no início do curso, né? Ação de grupos em variedades, tá? Eu vou dizer que um grupo G age na variedade M. Se existe uma aplicação, né? Nós já vimos isso logo no começo do curso, de G vezes M em M, né? Que pega um elemento do grupo, um elemento da variedade e leva um outro elemento da variedade, a gente vai representar assim, né? De forma que, se esse elemento for identidade, isso aqui vira aplicação identidade, se for elemento neutro, né? Se o elemento do grupo for o elemento neutro, a aplicação correspondente à identidade, e além disso, vale essa associatividade aqui. Muito bem, ou seja, quando a gente escreve isso aqui a gente quer representar, tá? É a operação do grupo. O grupo ele tem uma operação. Então, você está operando aqui dois elementos do grupo, dá um elemento do grupo, e aí você age esse elemento, né, no ponto da variedade, isso vai dar um certo elemento da variedade. Agora, você pode fazer de forma diferente. Você pega um elemento do grupo, aplica num ponto, isso vai ser um elemento da variedade, aplica o outro elemento do grupo, pronto. O resultado é o mesmo, tá? É o mesmo ponto da variedade. Essa é uma propriedade elementar, mas importante de se dizer, tá? E aí a gente vai dizer que o grupo ele age livremente se sempre que você fixar, se um elemento do grupo, né, tá agindo aqui, se ele fixar os elementos, a única possibilidade é que ele seja o elemento neutro. Só o elemento neutro que fixa pontos, tá ok? Os demais não fixam. Isso aí vai dizer que ele age livremente. A órbita, né? A órbita, de um ponto, você olha todos os pontos que digamos, são equivalentes. A gente chamou isso lá atrás de classe de equivalência, né? A órbita é a classe de equivalência. É o conjunto de todos os pontos que você consegue obter quando você aplica todos os elementos do grupo. Digamos que seja um ponto aqui, aí você aplicou, vai ter outro ponto. Digamos que, mais ou menos assim, né? Só para imaginar. Tem um ponto X. Aí você aplica um elemento do grupo, vai estar aqui no primeiro ponto. Aplica de novo, vai estar aqui, vai estar aqui. Aí é razoável você chamar de órbita, né? O negócio que está circulando assim. Certo? Então, a órbita é o que lá atrás nós chamamos de classe de equivalência. Certo? Aí, uma ação vai ser dita transitiva, tá? Se a órbita de um ponto é toda a variedade. Tá? E o espaço quociente, né, é o conjunto de todas as órbitas, ou seja, das classes de equivalência. Né? Repito, nós já vimos isso antes. Muito bem, então a gente tem de forma natural, né, uma aplicação, sempre, tá? Sempre que você tem um grupo agindo, né, livremente, você pode definir a aplicação que vai da variedade no espaço quociente, tá? Ou seja, você pega um ponto, olha a órbita do ponto ou a classe de equivalência, tá? Isso aqui é o conjunto das classes ou das órbitas. Então, você vai pegar um ponto e, olha, leva na classe de equivalência dele. Já eu recordo com vocês aqui os exemplos, tá? Básicos. Então, você tem essa projeção natural, essa aplicação sobrejetiva, naturalmente, tá? Bom, a gente diz que o grupo ele age propriamente descontinuamente se
Aquela velha história, né? Dado um ponto da variedade, você consegue uma vizinhança desse ponto, né, um aberto contendo ele, de forma que, para todos os elementos do grupo, exceto a identidade, então, os elementos, essa aplicação aqui vai pegar o ponto, pegar aqui um abertozinho U, então, existe uma vizinhança pequenininha, de forma que, quando você aplicar o G de U, ele não vai intersectar com U, tá? Ele meio que separa. A gente vai chamar isso de ação própria. Okay? Nesse caso, é que nós vimos, na verdade, ele ter falado isso antes, mas, enfim, aqui está tudo certo. Mas, nesse caso, quando vimos lá atrás também, quando o grupo ele age dessa forma, então, nesse caso, o quociente é uma variedade diferenciável. Se M é uma variedade diferenciável, o quociente é uma variedade diferenciável desde que essa condição aqui valha. Bom, nesse caso, essa aplicação é uma aplicação de recobrimento, tá? Se o grupo age propriamente descontinuamente, essa aqui é uma variedade diferenciável e a projeção, ela é uma aplicação de recobrimento, tá? E G, necessariamente, é o grupo das transformações de recobrimento de M. Ok? Isso é só um fato também da teoria. Exemplos básicos que eu quis colocar aqui, tá? Por exemplo, você tomar o Rn, né? Coloquei aqui dimensão 2 para ficar mais simples, e aí você considera o grupo Z por Z, tá? Os inteiros vezes os inteiros. Qual é a ação natural? A ação natural é a ação por translações, tá? Aí eu coloquei aqui 2π, só para o raio aqui ficar 1, né? Então, esse exemplo nós já vimos lá atrás também. Tá, ok? Quando você considera o R2, as translações por fatores dessa forma, eu ia colocar fatores inteiros, aí você teria que mudar o raio aqui, mas tudo bem. Ou mudar aqui também, tanto faz. Quando você faz isso aqui, aí, repito, isso aqui é coordenada a coordenada. Né? A gente, fácil ver, por exemplo, você vai de R em R, que seria as translações. Pega x e leva em x mais 2nπ, né? Isso é uma translação. Né? Quando o n varia nos inteiros, para cada inteiro n, isso aqui é uma translação. Então, quem é o quociente, né? Lá atrás. É o que nós chamamos de toro plano. Eu coloquei T aqui de translação, né? Aí, essa variedade, que seria... Essa variedade quociente, ela é difeomorfa, foi um exercício que vocês devem ter feito, né? Ela é difeomorfa, vocês fizeram. Ela é difeomorfa ao produto de S1 por S1. Essencialmente está aqui a aplicação. Tá? Então, o R2, quando você considera esse grupo aqui, que ele é identificado como o grupo das translações em R2, essas aqui particulares. Então, você tem aqui o espaço quociente. Essa ação, ela tem todas essas propriedades que nós vimos acima, tá? Partícula age propriamente descontinuamente. E aí, o espaço quociente é isomorfo, difeomorfo, ao produto de S1 por S1. Tá? E essa aqui é a aplicação de recobrimento. Essa aqui é o recobrimento do toro, é o R2, por exemplo. Tá? Aí, outro exemplo que eu coloquei rapidamente também, que nós vimos também, foi o caso da esfera, onde nós consideramos o grupo, né, que era formado pela aplicação de identidade e menos a identidade, que lá atrás nós chamamos de A. Né? Só que esse grupo aqui, se você considerar as aplicações de S2 e S2, ele é isomorfo ao grupo Z2, formado por dois elementos, tá? Então, bom, aquela ação natural que você tem aqui, dessas aplicações em SN, faz com que ela age propriamente descontinuamente, o espaço quociente é o espaço projetivo, né, etc. Certo? Muito bem. Só para dar exemplos aí mais concretos. Então, essa aplicação também é a aplicação, né, é o recobrimento. Atenção, nesse caso, olha, o R2 é simplesmente conexo, a esfera é simplesmente conexa, então, em particular, essas duas aplicações aqui são recobrimento universal. Aqui do tório e aqui da esfera, do espaço projetivo. Muito bem. Então, para provar aquela proposição, vamos precisar de um pouquinho mais de fatos aqui de topologia,
que, bom, considera agora a variedade com a métrica riemanniana, tá? Tudo que está escrito aqui vale sem precisar de métrica, é uma coisa de topologia. Agora, se você tem uma variedade riemanniana, então você considera um subgrupo de isometrias, né? Ou seja, você tem φ, eu vou chamar, é ruim a notação, mas eu vou respeitar aqui. Uma coisa que chamou de gama. Gama é o conjunto, ou seja, gama seria uma coisa assim, gama é um conjunto de aplicações φ de M em M, melhor dizendo, né? É um subgrupo, eu vou colocar assim, só para a gente lembrar da notação do subgrupo. Do grupo das isometrias de M. Iso de M. Quem é iso de M é o conjunto. Então, é um subgrupo daquilo. Aplicações de M em M, tal que gama é isometria. A notação, ela é um pouquinho ruim, porque a gente costuma reservar a letra gama para geodésicas, tá? Mas aqui seria para ser um elemento do conjunto gama maiúsculo, está usando gama minúsculo, seus elementos. Então, suponha que gama é um subgrupo de isometrias de M que age de modo propriamente descontínuo, né? De forma que, como eu já disse, o quociente é uma variedade diferenciável, mas ainda você... Olha como ficou o nome riemanniana, né? Vocês entendem, né? Você pode munir o quociente, que é uma variedade diferenciável, você pode munir de uma métrica riemanniana, tá? Definindo, essencialmente, que a projeção seja uma isometria local, ou seja, a métrica, tá certo? No quociente, você vai definir como sendo, essencialmente, a métrica aqui em cima, tá? E o fato dessa aplicação ser de recobrimento diz que aqui está bem definido. Certo? Então, essa é a forma que você tem nessa construção, tá? Então, você tem esse grupo aqui agindo propriamente descontinuamente, você achou uma variedade diferenciável. Além disso, você tem essa aplicação aqui, ela já vem automaticamente, tá ok? Bom, agora, se essa variedade ela tem uma métrica riemanniana, você pode definir uma métrica riemanniana aqui, de forma que isso aqui seja uma isometria local. Lembre que isso aqui já é um dífero local, ok? Aí essa variedade ela tem uma métrica riemanniana, você define a métrica riemanniana no quociente, de forma que essa aplicação agora seja uma isometria local. Muito bem. Um fato aí que eu vou usar da teoria dos espaços de recobrimento é a seguinte. Uma vez que você toma 2 pontos na pré-imagem, nessa construção aqui, tá? Então, aqui você tem aqui a sua variedade quociente, M, quocientado por gama, pegou um ponto aqui. Então, essa aplicação, ela é um recobrimento, é como se você tivesse aqui várias folhas, certo? Então, você vai tomar aqui pontos, P-tio, digamos que tio, pode ter muitos, tá? Na pré-imagem, esses pontos estão indo aqui em P. Então, o fato que eu vou usar agora é o seguinte, que dados 2 pontos aqui na pré-imagem, existe, atenção, uma isometria, desde que essa aqui seja o quociente por gama, tá? Você acha, nesse grupo gama, você acha uma isometria que leva o P-tio em Q-tio, tá? Isso é uma relação que você obtém entre os elementos da relação entre o recobrimento e os elementos do grupo gama. Essa construção aqui garante que isso aqui vale. Muito bem. E aí nós chegamos nesse resultado que eu já falei a vocês. Vamos mostrar agora que qualquer variedade completa com curvatura seccional constante, ela é o quociente dessas aqui, o espaço hiperbólico do Rn ou da esfera, por um subgrupo de isometrias desses aqui. Certo? Então, vou dar um exemplo bem concreto. O toro S1 vezes S1, N vezes, por exemplo. O toro, o Rn, ele é isométrico, o toro, ele é isométrico ao Rn quocientado com aquele grupo particular. Aquilo ali forma todo grupo de isometria de espaço euclidiano? Claro que não, né? É um subgrupo.
certo? Então, o toro, quando você usa aquele subgrupo, a variedade que você obtém é o toro. De outra forma, o toro ele é isométrico ao Rn quocientado por aquele subgrupo. Espaço projetivo é a esfera, né, o espaço projetivo com a métrica de curvatura constante, tá, gente? Atenção. Ele muito bem. Ele é isométrico à esfera cocientado por aquele grupo Z2, né? Só voltando aqui a questão do toro, né? Quando eu estou falando daquele toro flat, tá? S1 cartesiano, S1, N vezes com a métrica flat, certo? Com a métrica flat, isso aqui é isométrico, isso aqui é igual ao Rn quocientado pelo grupo das translações N, tá bom? É isométrico. Por exemplo, né, enfim, existem várias métricas que você pode colocar no toro. Uma das métricas, né, você pode colocar o toro de rotação em R3. Isso aqui não é isométrico, claramente, né, ao R2 por Z2. Não é isométrico, né, porque não tem curvatura zero, sabe? Tá? Então, essa hipótese aqui é fundamental. As variedades, podem ter muitas métricas, entendeu? Variedades que admitem métricas de curvatura seccional constante e outras que não. Aliás, no fundo aqui está dizendo quais são todas, né? Muito bem, então é esse o teorema. Se ela é completa, a curvatura seccional constante, ela é o quociente de uma dessas por um subgrupo de isometrias, que age de modo propriamente descontinuamente. Tá? Ok. Como é que a gente prova isso, gente? Vamos construir, dada essa M, a gente vai tentar achar aí qual é o grupo natural e mostrar, né? E achar uma isometria entre M e M-trio cartesiano gama. Então, primeiro você toma o recobrimento universal de M. Então, o recobrimento universal de M, pelo que acabamos de ver, a variedade simplesmente conexa com curvatura seccional constante, é uma dessas três. Tá? Então, M-til é uma dessas três aí. E aí, bom, você toma, naturalmente, a métrica do recobrimento aqui, de forma que essa aplicação é uma isometria local. Bom, agora você vai tomar veja só, aqui está a M, a nossa M é original, tá? Essa M, ela tem um recobrimento universal e uma aplicação de recobrimento, π. Você fixa essa aplicação de recobrimento. Então, agora você vai tomar o grupo das transformações de recobrimento de π. Ou seja, um elemento aqui são difeomorfismos, tá certo? De M-til e M-til, que respeitam o recobrimento universal, tá certo? Ou seja, você vai pegar um ponto aqui, vai levar no ponto aqui, e as imagens são as mesmas por π-til, tá? Então, existe. Tá? Então, vamos lá. E aí, aqui está o grupo já chegou o grupo. Vamos mostrar agora que ele é um grupo de isometrias e que o quociente é isométrico a M, tá? Então, essa construção aqui é da teoria dos espaços de recobrimento. Repito, é uma variedade diferenciável, ou riemanniana, tanto faz. Considere, por enquanto não estou usando a métrica não, o recobrimento universal, tá bom? Existe aqui, existe π, existe esse M-til. E agora, essa construção, ela garante que existe agora um grupo em M-til das transformações de recobrimento. Certo? Esse é o grupo que eu vou usar. Quando você, naturalmente, considera agora a métrica do recobrimento, tá? Essas aplicações são isometrias de M-til em M-til. De forma que isso aqui vira um subgrupo de isometrias de M-til. Até então, gama, a existência dele é um subgrupo de M-til. Tá? Você impõe em M-til a métrica do recobrimento, né? Essas aplicações elas preservam a métrica, tá?
porque elas comutam com o recobrimento, de forma que elas se tornam isometrias de M-etil, né? Além disso, ela age de modo propriamente descontínuo, de forma que agora você pode considerar também o quociente, tá? Então agora você tem outra situação. Veja bem, você tem uma variedade riemanniana, tem um subgrupo de isometrias dessa variedade, e aí isso, nós já vimos, isso garante a existência de uma outra variedade, que é M-etil. Vou fazer um menorzinho aqui. Agora você tem aqui M-etil quocientado por esse subgrupo, tá? E essa aplicação eu vou chamar de π, tá? E aí você, como nós já vimos antes, nessa variedade aqui você considera novamente a métrica induzida, tá? De forma que isso aqui também é uma isometria local. Conclusão, essas duas variedades aqui, elas são localmente isométricas. Vamos analisar de novo esse argumento, né? Ou seja, eu tinha M, considerei o recobrimento universal de M, é o M-etil, tá? Em M-etil eu considero a métrica do recobrimento, então essas duas são localmente isométricas. Π é um dífio local, que é uma isometria local, ok? Aqui. E agora, você tinha aqui um grupo de difiomorfismos que com essa métrica se torna um grupo de subgrupo de isometrias. Agora, com esse subgrupo de isometrias, aqui, você considera também esse quociente. Sempre que você tem uma variedade, tem um subgrupo de isometria, você pode fazer esse quociente, que age propriamente descontinuamente, você pode considerar esse quociente. Tá? E aí, aquela aplicação natural, que nós chamamos de π. Muito bem. Bom, o ponto agora é o seguinte, para concluir, né? A observação é que... A observação é essa daqui. Observação chave, né? É que quando você fixa dois pontos no recobrimento, tá? Que correspondem ao mesmo ponto em M, ou seja, π-til desse ponto, faltou um til aqui, x-til e y-til estão em M-til, ok? Então, as imagens são iguais se somente se as órbitas são iguais. Tá? Mas nesse caso, isso aqui é equivalente a dizer que as imagens no espaço quociente são iguais. Tá bom? Então, ou seja, as classes de equivalência, digamos assim, dessas duas transformações, né, π-til e π, são as mesmas. Aí você define a aplicação φ é a aplicação natural, ou seja, melhor, eu fiz aqui um desenho aqui embaixo, tá? Eu tenho um M, considerando o recobrimento universal M-til, tem aqui π-til, aqui tem o grupo de transformações com a métrica se transformou num subgrupo de isometrias, aí você considera a variedade quociente, certo? Então tem a aplicação aqui. Então, a aplicação φ que você vai considerar de M-etil é a aplicação, vejam só, que torna esse diagrama comutativo. Esse é o símbolo que a gente usa para dizer que o diagrama é comutativo. Ou seja, em outras palavras, φ é definida dessa forma daqui. φ é definida de forma que π-til composta com φ é a minha π. Certo? E aí o fato é que, atenção, essas aplicações são isometrias locais, isso garante que φ também é uma isometria local. Ok? Por quê? Porque isometrias locais, em particular, são difiomorfismos locais. Então, na vizinhança pequenininha, tudo aqui é uma isometria. Né? Então, você pode inverter, tá certo? Em vizinhanças. Então, é uma isometria local. Só que essa aplicação aqui, por esse argumento, certo? Ela é uma bijeção entre M e o quociente. Tá? Então, a isometria local objetiva é uma isometria global. Essa é a demonstração. Naturalmente, esses fatos, alguns fatos de
teoria dos passos de recobrimento, que vocês precisam dar uma recordada, tá bom? Não sei se está todo mundo aí. Finalizar a aula, a gravação.